a gente acompanhar a leitura devocional. Hebreus 11, de 1 a 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, mostrando a nossa gratidão, Senhor, para com o dom da vida, de cada um que aqui se encontra, dos que ficaram também em casa, Senhor. Senhor, queremos Te dizer que nós somos carentes do Teu amor, carentes da Tua palavra, porque sabemos, Senhor, e somos conscientes o poder de transformação que a Tua palavra tem nas nossas vidas. Senhor Jesus, usa o Teu servo, que aqui vai ministrar a Tua palavra, para que os nossos corações sejam tocados e haja graça. Porque, Senhor, estamos aqui porque necessitamos a renovação da nossa fé. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amados, poder sentar, irmão João. Eu queria me ater a essa frase, a essência da fé em Deus. Esse texto é um texto inesgotável para a gente falar sobre fé. Hebreus 11 é um texto que por si só ele fala da fé. E eu não me canso de dizer que não podemos ter fé na fé. Não podemos ter fé em nós mesmos. Mas o desafio do crente nos dias pós-modernos é ter fé em Deus. É ter fé naquele que é o autor da fé. E o desafio nosso é vivermos de fato a partir da perspectiva da fé. E a fé é essencial na vida do crente. Amém? E a partir daí eu queria pensar com vocês 3 vertentes que a fé de Deus, ou a fé em Deus, trouxe o inexistente à existência. É tão tremendo quando a gente olha para o verso de número 3, diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, não existia nada e Deus trouxe através da palavra. Até alguns teóricos, algumas, correntes teológicas da confissão de fé, trabalham a questão de rema, que ao você falar a coisa acontece, mas o falar aqui não é do homem, o falar aqui é de Deus, é Deus que traz à existência aquilo que não existe, através de quê? Da sua palavra. E diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas
que não são visíveis. Isso mostra, meus amados, que Deus traz à existência aquilo que não existe, né? Isso mostra que o perfil da fé, isso mostra que a fé é um divisor tremendo, porque ela consegue fazer com que a coisa que não existe passe a existir. E esse é o desafio do crente, não é? É não olhar as perspectivas, é não olhar as previsões, como eu sempre digo a vocês, mas olhar dentro de uma perspectiva de fé. E o grande desafio nosso é não enxergar mediante a perspectiva do homem, não enxergar mediante a perspectiva nossa, mas enxergar mediante a perspectiva da fé. Porque se você analisar, meu amado, o verso 27 do mesmo capítulo 11, você vai ver que o verso 7 diz que Moisés saiu, não é? Eu gosto muito desse verso. Quando ele abandonou a terra do Egito, ele saiu como vendo invisível, ou seja, ele não via simplesmente numa perspectiva humana as coisas fechadas, mas ele conseguia enxergar que Deus era capaz de fazer um milagre, que Deus era capaz de transpor aquelas barreiras, que Deus era capaz de abrir o mar vermelho, que Deus era capaz de manter o povo realmente alimentado no deserto. E essa mesma perspectiva que eu e você são encorajados a fazer. Agora lembre-se de uma coisa: viver pela fé é um passo de fé de fato. Viver pela fé implica em muitos desafios. Viver pela fé implica, como realmente Jó já pregou acerca de Elias, em altos e baixos. Em dado momento a gente diz que vai enfrenta um grande exército, mas em dado momento a gente se depara com uma situação bem minúscula e a gente de fato fica estarrecido, fica paralisado. Mas eu quero dizer a você que nessa paralisação, isso demonstra a minha e a tua dependência que a gente tem de Deus. A minha fé, a tua fé não é uma fé em si, mas é uma fé em Deus. E aí eu quero dizer a você que a gente vê na figura do Abraão, a gente vê na figura do próprio Noé, como a gente viu, e vai reiterar nessa verdade, que a gente vê que Deus achou graça na vida de Noé. E Noé não tinha fé suficiente para Deus encontrar graça, Joaninha. Isso mostra que em cada um de nós existe a falta de fé. E essa fé, para gerar esse milagre, ela precisa vir de Deus. Ela precisa nascer do coração de Deus para nascer no meu e no teu coração. A fé por si só não é do homem. A fé é de Deus e vem de Deus para o homem. A gente erroneamente estamos aí crendo de que nós por si só temos capacidade de ter fé. Mas a Bíblia é clara em dizer, Jobs, que a fé é um dom de Deus. Se é um dom, é um presente, é um dom imerecível. Eu não tenho fé suficiente para nada, mas essa fé que eu tenho, ela nasceu antes do coração de Deus, ela foi enxertada no coração de Deus para me fazer crer no milagre de qualquer outro milagre, que é o milagre da salvação eterna. E os demais milagres que há de vir, vêm mediante a fé. Mas lembre-se que essa fé parte de Deus para o homem, não do homem para com Deus. Amém, amados? E aí você vê que a fé de Deus trouxe a existência, né? A inexistência, a existência. Deus foi, através da fé, capaz, e Ele é capaz de fazer tudo isso e muito mais. E muitos ignoram quando a gente diz, não foi a fé. Aí eles preferem entender que foi uma explosão. Eles preferem dizer que foi um Big Bang. Mas se quiserem realmente achar que é um Big Bang, mas me diga o que tinha antes do Big Bang. O que fez o Big Bang. O que fez os ingredientes. E eu entendo que não foi nada de Big Bang, foi um projeto do Deus eterno. Que Ele, na sua presciência, na sua eternidade, Ele fez trazer o que de fato não existia. É o Deus o qual nós devemos nos submeter. É um Deus tremendo. É o Deus que tem fé o suficiente para trazer a inexistência, né, a existência. Amém? Amém, amados? Outra verdade que eu queria evidenciar com vocês: só se pode crer em Deus por meio da fé. O verso 6 deixa bem claro, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode agradar a Deus sem de fato ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe.
Por isso que no conceito escriturístico, para se crer em Deus, não se precisa ter nada além da fé. A fé é suficiente. Não precisa de crendice, não precisa de água benta, não precisa aqui de objetos sagrados, de arca da aliança, não precisa de crendice, não. A gente precisa simplesmente de fé. Uma fé no Deus autêntico, um Deus que realmente é o autor da nossa fé. Amém? E a gente vê hoje, as pessoas para crer em Deus, eles precisam de muitos mecanismos, eles precisam de muitas indumentárias, eles precisam de muitas coisas, mas a Bíblia deixa bem claro que é impossível agradar a Deus sem a fé, e não se agradar a Deus a partir de objetos de lugares santos. O Senhor foi bem claro para aquela mulher, em Mateus 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, Espírito realmente está igualando o conceito do que é fé. Ninguém pode apalpar um Espírito, ninguém pode ver um Espírito. Da mesma forma, a fé é algo invisível, semelhante a Deus. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí, amados, essa forma de se ter uma fé materializada descaracteriza a essência da fé. A fé por si só não pode ser em nenhum momento ser materializada. Deus por si só, sendo a essência da fé, jamais pode ser materializado. Ah, pastor, o senhor quer dizer que Deus é uma força? Não, Deus é muito mais do que uma força. Deus, ele tem a força, mas Deus não é uma força meramente. Deus é uma pessoa, mas uma pessoa espiritual. Uma pessoa que conceito humano, teológico, de qualquer outra área do conhecimento, não consegue conceituar quem é esse Deus, o qual nós estamos falando aqui, que traz à existência aquilo que de fato não existe. Amém? E aí você pode observar que sem fé de fato é impossível, não se pode crer em Deus, se não for por meio da fé. E aí eu ignoro as formas de adoração que o povo diz que adora a Deus com imagem de escultura, adorar a Deus com os objetos na adoração. Não existe isso para uma fé autêntica. A fé autêntica exige simplesmente fé autêntica a um Deus autêntico, uma fé verdadeira a um Deus verdadeiro. Vamos nos ater à suficiência da fé em Deus. Amém, amados? A fé é o suficiente. Agora, essa fé minha e sua em Deus, não de mim, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada, ela precisa, na verdade, ser mais e mais cativada. Porém, nós, muitas das vezes, queremos ter uma fé sem ser uma fé nutrida, sem ser uma fé alimentada. Ah, pastor, como se nutre a fé? A fé se nutre a partir, meu amado, da oração. A fé se nutre a partir da comunhão para com Deus. A fé se nutre a partir do jejum autêntico. A fé se nutre a partir de um culto de adoração autêntico. É isso que de fato a fé cresce na vida do crente. E a fé é necessário crescer. É algo por essência, por naturalidade, ela nascer e crescer. Só que muitas vezes nós queremos ter uma fé grande sem alimentar essa fé. Amém? A gente quer ter uma fé sem passar por apertos. Como Jobson bem pregou acerca de Elias, como é que Elias poderia ser provado? Como é que a fé de Elias poderia ser provada e restaurada e crescida mais e mais, se ele não fosse de fato para aquela caverna? Será se a fé minha e sua não pode ser provada em meio a uma pandemia como essa? Deus me fez provar a fé, porque eu iniciei a pandemia na certeza de que as coisas iriam de mal a pior. Só que Deus disse para mim: você pensa assim, você está entendendo assim, mas eu ajo de forma diferente. E eu quero encorajar você que está do outro lado, achando que tudo está perdido, para você, para mim, para o Deus que tem fé, o autor e consumador da minha e da tua fé. Ele é capaz de fazer o milagre. Ele é capaz de fazer coisas grandes. Amém? E só esse Deus é capaz de fazer milagre. E aí, por fim, meu amado, eu queria dizer a você que unicamente por meio da fé em Deus podemos crer e fazer o inédito. Diga, somente e unicamente, vamos lá, unicamente por meio da fé em Deus podemos crer
e fazer o inédito. Vamos entender esse verso 7. Analise comigo. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via. Diga comigo, com acontecimentos que ainda não se via. Novamente, com acontecimentos que ainda não se via. Noé tinha que ter fé para fazer aquela arca, Juninho. Por quê? Porque até então não havia chuva num temporal para dizer assim, Deus disse, olha, faça uma arca. E diz a narrativa bíblica que os futuros parentes dele, de fato, ridicularizava, não é isso? De Noé. Quantas pessoas zombam da nossa fé? Diz esse crente, essa igreja, esse povo. E Deus, muitas das vezes, meu amado, manda a gente fazer coisas que é motivo de chacota. Muitas vezes Deus manda a gente em situações que a gente fica realmente em uma saia justa, como diz o provérbio. E Deus mandava Noé fazer uma arca. Mas como se fazer uma arca? Se não tinha chuva, se não tinha tempestade, como é que fazer uma arca? Deus diz, faça uma arca. A fé, meu amado, existe em você, não simplesmente o crer. Diga, não simplesmente o crer, diga comigo, não simplesmente o crer, mas o crer exige o fazer. Tem gente que crê só no teórico. Eu tenho a promessa, mas estou aqui. A fé exige tomada de decisão. A fé exige tomada de ação. A fé exige ação. A Bíblia deixa bem claro que Noé fez, ele creu. E depois, ao crer, ele fez, né? Ele cria em acontecimentos que ainda não via. Era algo inédito. Por isso eu queria encerrar com vocês com essa frase de Gênesis capítulo número 6, verso 22. Foi Noé e fez conforme tudo que Deus havia ordenado, e assim ele fez. Repita comigo. Foi Noé e fez. Fez como? Conforme tudo que Deus havia ordenado. E assim ele fez. Interessante que não é por acaso que o verbo fazer aparece 2 vezes. Ele fez, mas fez conforme Deus mandou que ele fizesse. Você tem que fazer, diga eu tenho que fazer. Diga assim, olha, eu tenho que fazer. Mas fazer conforme Deus está mandando. Mas para você fazer, primeiramente você tem que crer. E o desafio nosso é crer e depois fazer. Eu não sei se é mais difícil crer ou fazer, mas os dois têm que andar juntos. Quando eu creio, eu faço. Amém? Quando eu creio, eu faço. E é necessário a gente ter tomada de decisão em nossa fé. A fé exige tomada de decisão. Não existe fé morta em Deus. Pode ter outra coisa, menos fé em Deus. A fé exige atitude. A fé exige o crer e o fazer. Vamos repetir junto? A fé num Deus vivo exige um crer e um fazer. Que Deus nos ajude a crer. Que Deus nos ajude em nossa incredulidade. Que Deus nos ajude a acreditar nas provisões, nos milagres que Ele fez e que há de fazer em nossas vidas. Eu queria convidar a igreja, por favor, para se colocar de pé. Queria fazer